Fala pessoal ligado no canal Fisiologia Simpática. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos estudar sobre os neurônios. Terão outras aulas sobre neurônios, porque é um conteúdo muito complexo, mas hoje será a introdução, beleza? Então vamos lá. Bem, primeiramente, você sabe o que é um neurônio? Um neurônio é uma célula que transmite impulsos bioelétricos, certo? Por que bioelétricos? Porque essa carga é produzida por organismos vivos, então é chamada de bioelétrica, certo? E esse comando bioelétrico faz com que sinais sejam transmitidos para outras células e regiões do corpo, no caso, para poder uma informação ser processada ou transmitida. Ainda, os neurônios eles são responsáveis por coletar informações do meio ambiente para o nosso corpo, no caso para o encéfalo, certo? E aí a gente entende o que são esses sinais, tá bom? Beleza, mas o que é a célula neurônio? O neurônio é uma célula extremamente comprida, que é a célula mais comprida do nosso corpo, tá bom? Tem neurônio, no caso o motoneurônio, que a gente vai ver, que ele pode chegar a 1 metro, a quase 1 metro, na verdade. Depende da pessoa, porque ele parte da medula espinhal e se ele for até uma extremidade de um membro, aí ele é muito comprido, porque ele quase não comunica com outros neurônios, certo? O neurônio o que é um nervo, primeiramente? Um nervo é o conjunto de neurônios, certo? Então, suponhamos, vários neurônios formam um nervo. Tá vendo aqui outros neurônios aqui, ó. Tá bom? Ou seja, se você tem um fecho de macarrão, um macarrão é o neurônio, beleza? E o fecho é o nervo, certo? E o neurônio é responsável por transmitir sinais, seja do encéfalo para uma parte do corpo, ou seja, da parte do corpo para o encéfalo, tá bom? Estima-se no livro 100 bilhões de neurônios que na infância nós temos cerca de 85 bilhões de neurônios e na vida adulta 100 bilhões, tá bom? Esse processo é feito através de contagens de neurônio numa solução feita com o cérebro de primatas, tá? Aí eles estimam esse número, tá? Bem, pessoal, agora nós vamos ver a morfologia do neurônio, tá bom? As composições dele. O neurônio é uma célula bem comprida, tá bom? Que tem essa parte aqui, é a mais comprida do nosso corpo, que possui essa parte aqui estrelada, certo? Com essas raízes, o núcleo, essa parte comprida aqui, e outra parte cheio de raízes, tá bom? Esse ao redor do núcleo, essa parte mais com diâmetro maior, é chamado de soma. Soma ou corpo, é a mesma coisa, tá bom? Então, tanto faz, soma ou corpo. Esse aqui é um núcleo, e essas raízes aqui são chamadas de dendritos. Os dendritos são responsáveis por receber os sinais vindos de outro neurônio ou da medula espinhal, tá bom? No caso, substância cinzenta ou substância branca. Depois do soma, nós temos essa parte comprida aqui que é chamada de, essa parte amarela do meio aqui, que é chamada de axônio, tá bom? Axônio, aqui ó, axônio. O axônio é por onde percorrem os sinais bioelétricos. O neurônio é uma célula responsável por transmitir sinais bioelétricos, tá bom? Porque
é um sinal que é produzido por organismos vivos, então bioelétrico, tá bom? O axônio, por ele transmitir esses sinais, ele tem que ter um revestimento, tá? Esse revestimento é formado por uma camada gordurosa e proteica, chamada de bainha de mielina, certo? Mielina é o nome da proteína que constitui essa camada, esse revestimento. Então é como se fosse um fio de cobre que transmite energia, e esse aqui é a capa do fio, tá bom? Beleza, axônio e bainha de mielina. Aqui, ó, o citoplasma do neurônio, a parte líquida que fica dentro do neurônio, citoplasma é a parte líquida que fica dentro de todas as células, certo? É chamado de axoplasma, porque é axônio, né? Então, citoplasma, axoplasma, tá bom? Tá. A bainha de mielina, por sua vez, ela tem vários gominhos assim, certo? Esses gominhos são formados por gliócitos, ou ainda oligodendrócitos, que são células de neuroglia, ou neuróglia. Na verdade, eu nem sei como pronuncia, eu acho que é neuróglia. Certo. E quando ela faz esses gominhos, ela tem umas junções aqui. Umas junções entre os gominhos de células. Cada célula dessa aqui é um gliócito, certo? E esses gominhos aqui, essa junção aqui é chamada de nódulo de Ranvier. Nódulo de Ranvier, ela é muito importante, a gente vai ver depois. Vale ressaltar uma coisa. Nem todos os neurônios têm bainha de mielina. Esse aqui é um exemplo de um neurônio mielinizado. Existem neurônios amielinizados, presença do sistema nervoso central, por exemplo, tá? Ou seja, os estímulos deles são mais lentos. Por quê? Porque o sinal bioelétrico ele se perde no caminho, por não ter um fator isolante, que é a bainha de mielina, certo? Então, o neurônio com bainha de mielina, ele tem o sinal mais rápido e mais eficiente, certo? Já o neurônio amielinizado, ele tem o sinal um pouco mais lento. Ele transmite o sinal também, mas é mais lento. Por que o neurônio, sistema nervoso central, alguns neurônios do sistema nervoso central são amielinizados? Por permitirem que outros neurônios se conectem aqui no próprio axônio. Então esse é um fator importante deles não terem bainha de mielina. Outra coisa, o gliócito, no caso que forma a bainha de mielina, ele é responsável por isolar, né, como a gente já viu, o sinal elétrico e também nutrir o neurônio. Então ele recebe os nutrientes e passa esses nutrientes para o neurônio. Outra função do gliócito, ele é muito importante. Ele interfere na condução do sinal. O sinal do neurônio, a gente vai ver um pouco mais à frente, que o sinal do neurônio, ele é mielinizado, ele sofre interferência da bainha de mielina, e essa interferência é muito importante. Outra função da bainha de mielina, ela tem função imunológica, ou seja, patógenos que tentam invadir o axônio são interferidos pela bainha de mielina, são bloqueados pela bainha de mielina. Tá? Então ela é uma função imunológica. Existem processos inflamatórios aqui na bainha de mielina, né, por danos na própria bainha de mielina, que acarretam doenças gravíssimas. Então, numa aula de doenças do sistema nervoso eu posso até falar, tá bom? Posso até explicar sobre essas várias doenças. Então aqui os nódulos de Ranvier, beleza? E por fim, nós temos os botões sinápticos, que é a extremidade do neurônio. São essas raízes semelhantes aos dendritos, só que os dendritos só ficam no soma, tá bom? Os dendritos só ficam no soma. Aqui são botões sinápticos. Os botões sinápticos é que vão se conectar
formar fendas sinápticas com os dendritos de outro neurônio que fica aqui na frente, ou um músculo, ou uma célula glandular, ou outro tipo de célula. O neurônio, ele sinaliza qualquer tipo de célula do nosso corpo, beleza? E nós temos também uma célula muito importante do sistema nervoso, essas são as células principais do sistema nervoso, tá? Chamada de astrócito, que é essa célula vermelha aqui. Ela não é vermelha, ela é só, isso aqui é só ilustração, tá? Que ela tem o formato de estrela, certo? Ela é uma célula do sistema imunológico que é responsável por limpar o sistema nervoso central, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Quando neurônios morrem, eles soltam pequenas proteínas que são tóxicas para o sistema nervoso central. Elas são chamadas de beta-amiloide. E o conjunto dessas células beta-amiloides formam oligômeros que danificam outros neurônios, que matam outros neurônios. Então o astrócito, ele fagocita esses... O que é fagocitar? É comer, literalmente comer. Fagocita esses oligômeros limpando o sistema nervoso central, tá bom? Claro que quando acumula muito, aí os neurônios começam a se degenerar, formar algumas doenças neurodegenerativas, tá bom? Então esse é o astrócito. Astro de estrela e cito de célula. Beleza. Gliócito nós já vimos. Um tipo de gliócito muito comum que forma bainha de mielina é a célula de Schwann. Ok. Nos livros, o neurônio, nos livros de faculdade, de graduação, os neurônios são demonstrados com esse formato de palitinho aqui, ó. Mas é fácil de lembrar. Essa bolinha é o soma e essas duas perninhas aqui são os botões sinápticos. Aqui eu esqueci de falar uma coisa extremamente importante. O sinal bioelétrico, que é o sinal elétrico produzido por seres vivos, no neurônio, ele vai sempre do soma para os botões sinápticos. Nesse sentido, daqui para cá, sempre, sempre, do soma para os dendritos, seguindo essa seta aqui, ó. Daqui para cá, sinal elétrico, tá bom? Esse sinal elétrico, quando chega nos botões sinápticos, em neurônios químicos, ele acarreta na liberação de neurotransmissores pelos botões sinápticos. Em neurônios elétricos, ele sinaliza uma carga elétrica de novo, tá bom? Porque o neurônio elétrico não tem fenda sináptica. Ele tem uma fenda elétrica, que é junto, é colado. Então, continuando aqui, nos livros de faculdade, os neurônios são desenhados dessa forma, uma bolinha com um risquinho e duas perninhas. Mesma coisa aqui, só que resumido. O neurônio, no caso de um neurônio glandular, por exemplo, sensorial, por aí vai, porque o motoneurônio que a gente vai ver, ele não faz gânglios, ele não tem gânglio. O que é um gânglio? O gânglio é essa região onde se junta o botão sináptico com o soma de outro neurônio. Então a comunicação entre dois neurônios é chamada de gânglio, certo? Isso aqui é um gânglio. O neurônio que fica antes do gânglio é chamado de neurônio pré-sináptico ou pré-ganglionar, tanto faz. O neurônio que fica depois do gânglio é chamado de neurônio pós-ganglionar ou pós-sináptico. O fato importante é que esse sinal bioelétrico ele é chamado de despolarização, certo? Que é o potencial de ação do neurônio, certo? E ele é seguido por uma polarização. Então, ou seja, aqui, ó, a carga polarizada do neurônio, sem ele dar sinal elétrico nenhum, é positivo na membrana e negativo no axoplasma.
E quando esse sinal elétrico acontece, que é devido à entrada de sódio na célula, as cargas se invertem. Fica negativo na membrana e positivo no axoplasma. Se você não assistiu a aula número 2 sobre transporte ativo e transporte de membrana de forma geral, assista para você entender essa parte melhor. Mas haverá uma aula só sobre neurotransmissores, então eu vou enfatizar isso melhor, tá bom? Então aí invertem-se as cargas, fica negativo fora e positivo dentro. Só lembrar, negativo fora, positivo dentro. Só que acontece, esse estímulo não é para sempre. Ele é em etapas. Ocorre o estímulo, já polariza atrás, entendeu? Então, do corpo para a cauda, o estímulo acontece e já atrás já vai polarizando. E ele polariza, que é a ausência de sinal bioelétrico, graças à bomba de sódio e potássio, tá? Que está na aula número 2, beleza? Bem, existem dois tipos de sinais bioelétricos no neurônio. A condução saltatória. O que é a condução saltatória? São sinais bioelétricos que vão de nodo em nodo de Ranvier, tá? Nodo de Ranvier são essas junções aqui entre os gliócitos ou oligotendrócitos. Vai saltando, por isso é saltatório. E a condução direta. O sinal vai do soma para o dendrito de forma reta, linear, tá bom? Aqui também é do soma para o dendrito. Os sinais são sempre do soma para o dendrito, tá bom? O que acontece? A condução saltatória, ela é mais rápida, só que ela não é tão ritmada quanto a direta. A direta é um pouco mais lenta que a saltatória, só que possui um ritmo melhor, por ser de forma linear. Por que a saltatória é mais rápida? Por causa desses saltos, os canais de sódio, eles dão tempo de se recuperar. A gente vai ver na parte de sinalização, a gente vai fazer uma aula só sobre isso. Na liberação de neurotransmissores mesmo eu vou explicar. Que tem um período refratário, que quando ocorre a entrada de sódio para dar a despolarização, o canal, depois que ocorreu essa entrada de sódio, o canal ele fica inativo por um breve período de tempo. Então o neurônio fica incapaz de dar estímulo nesse período, que é chamado de período refratário. Como o estímulo é dado em saltos, dá tempo de recuperar o suficiente para dar um próximo estímulo e ser mais rápido. Um outro motivo que a condução saltatória é mais rápida é que, por existir bainha de mielina, os estímulos bioelétricos, os sinais, a despolarização, no caso, ela não se perde para a matriz extracelular, ela não se dissipa, ela se permanece aqui no neurônio, entendeu? Já a direta, por não ter bainha de mielina, só ocorre em neurônios amielinizados, que não tem bainha de mielina, ela se dissipa na matriz extracelular. Então ela perde um pouco da sua velocidade, entendeu? Basicamente isso. Então lembrando, condução saltatória ocorre em neurônios mielinizados com bainha de mielina e a direta em neurônios amielinizados, sem bainha de mielina. Os neurônios amielinizados são menos comuns do que os neurônios mielinizados. Eles são presentes principalmente no sistema nervoso central. Por quê? Porque aí outros neurônios podem se conectar no axônio. Por eles não terem bainha de mielina, eles permitem o contato de outros neurônios no axônio. E por isso ocorrem mais comunicações e troca de informações para ter um aprendizado, memória, esses aspectos. Esse aqui é mais comum, por exemplo, os motoneurônios são mielinizados,
Neurônios glandulares são mielinizados. Então, eles são os mais comuns no nosso corpo, tá bom? O sinal, que é chamado de despolarização, lembrando, é sempre da soma para os botões sinápticos, tá bom? Chama de despolarização ou potencial de ação. Haverá uma aula de neurotransmissores só explicando isso, tá bom? Bem, pessoal, existem dois tipos de sistema nervoso. O sistema nervoso central, SNC, né? E o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é representado pelo encéfalo. O encéfalo, a ponte e o bulbo e o mesencéfalo, tá bom? E também o cérebro. Lembrando que o encéfalo é o conjunto de tudo, de cérebro, ponte, bulbo, mesencéfalo, hipocampo, tudo isso é o encéfalo, tá bom? Ele é o geral, tá bom? Do sistema nervoso central. Então é bem melhor você falar encéfalo do que cérebro, porque cérebro é uma pequena parte, tá? Do encéfalo. E o sistema nervoso periférico é todo o resto do sistema nervoso, ou seja, da medula até os nervos periféricos, tá bom? Vamos lá. Aqui alguns tipos de neurônio, tá? Nós temos os motoneurônios, os principais, tá? Porque são muitos. Os principais são os motoneurônios, que são chamados de neurônios motores inferiores. Por que neurônios inferiores? Motores inferiores? Porque alguns aqui presentes no sistema nervoso central, chamados de neurônios motores superiores, sinalizam na medula para sinalizar os neurônios motores inferiores, tá bom? Então existem os superiores também. Bem, os motoneurônios são divididos em alfa, gama e beta, tá? Eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Só sobre os motoneurônios, que eles são muito importantes. Mas basicamente, o alfa, ele sinaliza as fibras musculares, o gama sinaliza a parte fusomotora do músculo, e o beta, os beta, eles sinalizam tanto os fusomotores, tanto a parte fusomotora do músculo, quanto as fibras musculares. Se você não sabe o que é fusomotora, eu vou explicar. A região fusomotora do músculo é onde controla o tamanho da contração muscular, que limita a contração muscular. O alfa já tem a ver, sinaliza as fibras musculares, porque é realmente ele que faz o músculo contrair, tá bom? E o beta sinaliza todos os dois, tanto a contração muscular quanto o comprimento do músculo que o gama faz. Quanto a tamanho, o alfa eles são os motoneurônios maiores, o gama são os pequenos, eles são motoneurônios não muito grandes. Não significa que são pequenos, mas são menores do que os outros dois. E os betas, eles têm tamanho médio entre os dois. Beleza? Nós temos também neurônios sensoriais. Sensoriais porque eles têm a ver com a parte de sentidos, certo? Haverá também uma aula só sobre sistema sensorial, porque é bem complexo. Mas eles têm a ver com sentidos. Bem, gente, quanto aos sinais bioelétricos, eles se dividem em dois. Sinais eferentes, que vão do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, e sinais aferentes, que vão do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Tá? Os sinais eferentes, o soma do neurônio é voltado para o sistema nervoso central. E nos sinais aferentes, o soma do neurônio é voltado para o sistema nervoso periférico. E isso é o que vai definir o sentido do estímulo, tá? Então o soma está para cá, o estímulo vai para lá, porque lembra que o estímulo é sempre de corpo para cauda? E aqui o soma está para cá, então o estímulo vai para cá, corpo para cauda.
Então aqui um exemplo de eferente, tá? Quando eu estou contraindo o meu músculo, por exemplo, a vontade que surge no sistema nervoso central se transforma em informação e vai para o sistema nervoso periférico, contraindo assim a minha musculatura que eu quero. Por exemplo, o bíceps. Estou com vontade de contrair meu bíceps agora, que é uma musculatura voluntária, tá? O sinal vai do sistema nervoso central, do periférico até chegar no músculo. Agora uma musculatura involuntária também. Só que aí eu já não tenho vontade, entendeu? Ela ocorre de forma natural, involuntária. Mas a informação parte do sistema nervoso central também e vai para o sistema nervoso periférico, chegando até, por exemplo, o miocárdio do coração. Aí o coração contrai, tá? Já o sinal aferente, ele é o contrário do eferente. Ele é muito comum em sentidos, por exemplo, tato, paladar, olfato, audição. Então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estou escutando uma música, certo? Essa música é captada pelo sistema nervoso periférico e leva essa informação lá para o sistema nervoso central, né? E lá no sistema nervoso central, essa música vai ser processada, né? E interpretada, tá bom? Outro exemplo, um perfume. Sentir o perfume, o sistema nervoso periférico vai captar as moléculas desse perfume, vai transportar a informação para o sistema nervoso central e no sistema nervoso central essa informação será processada também e interpretada. Outro exemplo, temperatura. Coloquei a mão no fogo, então eu queimei minha mão. O sinal de dor, a resposta de dor, será transportada pelos neurônios e levada ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai interpretar esse sinal, tá? E vai entender que está dolorido e tem que tirar a mão do fogo. E isso para todos os sentidos vale, entendeu? Reflexos também, no caso. Por exemplo, aquele teste que o médico dá uma martelada no joelho do paciente é chamado de reflexo patelar, né? O sinal vai de fora para dentro. Isso é uma forma de decorar, tá, gente? Ó, sinal eferente, de dentro para fora. Sinal aferente, de fora para dentro. Beleza? Bem, agora a gente vai ver um pouco da origem do sistema nervoso, né? De forma geral. O sistema nervoso deriva de uma região da gástrula denominada ectoderma. Ectoderma ou ectoderme. Essa parte verde aqui, ó. Cada parte dos folhetos germinativos na embriologia dão origem a um órgão. Não sei se você lembra. Em cada aula eu vou mostrar o que cada parte originou, cada parte do nosso corpo. Mas no sistema nervoso, a ectoderme é que dá origem ao sistema nervoso. No período da gástrula, onde já ocorreram as clivagens e tudo mais, a formação dos folhetos, e também do arquêntero, que é essa região aqui, a ectoderme ela vai dar origem ao tubo neural e o canal neural, no processo chamado organogênese, que é quando os órgãos, as células começam a se diferenciar para dar origem aos órgãos. E a formação do sistema nervoso, né, do tubo neural e do canal neural, é chamada de neurulação. Beleza? Beleza. A neurulação, ela também, existem duas palavras que podem significar neurulação. Secreções, proteínas derivadas de neurônios, também são chamadas de neurulação. Então não confundam. Neurulação aqui, no caso, é a origem dos neurônios, tá? Não é a neurulação de proteínas derivadas de neurônio, não. Que surgiu no processo de organogênese, beleza? Então essa aqui é a origem. Ele tem a origem da ectoderme, especificamente no canal neural e tubo neural. Outros termos que a gente deve se acostumar no processo de formação do neurônio. Quando o neurônio morre,
Para ele se renovar, ele, ele surge a partir da neurogênese. Uma outra coisa aqui, a sinaptogênese, ela também é formada a partir dessas neurotrofinas aqui, ó. Essas neurotrofinas também ocasionam a sinaptogênese. É só um detalhe aqui. Na fisiologia, a gente não vê a palavra aprendizado. Muito raro a gente ver essa palavra. No lugar dessa palavra, a gente vê aquisição de memória, que é a mesma coisa que aprendizado, só que chama aquisição de memória. Existem também, quanto a tipo de sinapse, existem dois tipos de neurônios. Existem neurônios químicos e neurônios elétricos, certo? Os neurônios químicos, eles possuem sinapses com fendas, certo? E essas fendas ocorre a liberação de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas, a maioria são peptídicas, tá? Na verdade, são peptídicas e amínicas. Algumas são amínicas e algumas são peptídicas. Haverá uma aula só explicando sobre neurotransmissores, mas só para evidenciar. A maioria são peptídicos, certo? E a fenda sináptica corresponde a essa região aqui, ó, que é a região entre um botão sináptico de um neurônio pré-sináptico, né? Ou pré-ganglionar. Aqui é uma região ganglionar, tá? Um gânglio aqui, ó. E essa região corresponde à fenda sináptica, o espaço. Então aqui o botão sináptico de um neurônio pré-ganglionar e aqui o botão sináptico de um neurônio pós-ganglionar. Então aqui, esse neurônio aqui recebeu a passagem do estímulo, né? Despolarização, inversão das cargas, e liberou neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores irão sinalizar no botão sináptico pós-ganglionar e dar continuidade ao estímulo, beleza? Então é isso que é a sinapse química, é representado dessa forma. Então tem esse espaço aqui, a fenda sináptica. Já na sinapse elétrica, essa fenda não existe. Então o botão sináptico do neurônio pré-ganglionar, o botão sináptico do neurônio pré-ganglionar, ele é colado com o botão sináptico do neurônio pós-ganglionar. E o estímulo elétrico percorre por aqui. Não tem a liberação de neurotransmissores, certo? Aqui é o sinal elétrico que continua. Inversão das cargas. Beleza? Isso. Aí aqui não tem fendas, né? Apresenta junções comunicantes. Isso aqui é chamado de junção comunicante ou sinapse elétrica. É a mesma coisa. Só não tem a fenda, mas também é um tipo de sinapse. Beleza? Um exemplo de sinapse elétrica é no nervo vago, nervo vago do coração, que é sinapse elétrica. Exemplo de sinapse química em todos os nervos dos músculos, que inervam os músculos, são químicos. A sinapse química é a mais comum no nosso corpo, a elétrica é menos comum. Principalmente no coração e no intestino. São as principais sinapses elétricas que a gente tem. Bem, gente, por hoje é só. Deixem nos comentários as dúvidas, beleza? Se inscrevam no canal, ativem o sino e curtam o vídeo, por favor. E fiquem atentos às próximas aulas. Obrigado.